Olá, pessoas queridas, tudo bem com todos aqui que estão presentes, que estão conectados conosco no canal da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita? Estamos aqui para fazer uma live, mais uma da série que estamos fazendo sobre a nossa querida pós-graduação de Pedagogia Espírita. E hoje estamos aqui com Maurício Zanolini e Alessandro César Bigueto. Nós três e todos os que participaram até agora da live, todos somos professores da pós. Então, eu queria lembrar aqui que o Alessandro César Bigueto está desde o pré, digamos assim, da pré-pós. Como extensão, né? Porque começou como extensão lá na Universidade de Santa Cecília, né? Primeiro foi extensão. Ficamos o quê? 2 anos ou 3 anos como extensão e depois pós, né? Exato. Ficamos em 2001, 2002 como extensão, e depois em 2005 começou como pós, né? Graduação. Uhum. Então, desde aquela época, olha só, mas faz mais de 20 anos, né, que o Ale participa, e ainda quando ele participava, ainda não tinha todas as pesquisas que foram feitas depois, né? Que nós estamos assim também aqui nas nossas lives, deixando os professores falar um pouco sobre o que cada um fala ou cada um trabalha na pós. E o Ale trabalha coisas importantíssimas, 3 eixos importantíssimos da pós, né? Fala primeiro o mais antigo, Ale. Bom, o eixo mais antigo, né, em relação ao pensador e ao pensamento é Platão, né? A gente faz uma análise de Platão e da relação de Platão. Primeiro, a importância de Platão do ponto de vista do pensamento, no pensamento antigo e do pensamento ocidental, né? Porque qualquer pós, né, que tenha alguma coisa relacionada à filosofia não pode deixar de falar de Platão, né? Hoje mesmo eu comecei uma aula na graduação em São Paulo e estava conversando sobre filosofia com os alunos, era uma aula de apresentação, enfim, e teve um aluno que levantou a mão falou, professor, mas Platão e Aristóteles de novo, tipo, porque ele já teve na escola, né? Ele falou, nós vamos ter que falar de Platão e Aristóteles de novo. Eu falei, olha, não dá para nada que se preze em relação à filosofia, seja para concordar ou para discordar, tem que voltar a Platão. Platão é a base do pensamento ocidental, não é? Não, e antes de Platão, eu, Dorinha, dou um Sócrates, né? Que foi que desencadeou tudo isso, né? Porque a filosofia é pré-socrática e pró-socrática, né? Sócrates e os sofistas, né? Então, isso aí que a gente faz dessa introdução à filosofia, porque o espiritismo também está conectado nessa raiz, né? Isso é importante. Então, pois é. Então, assim, para falar de filosofia, exatamente, não dá para deixar de falar de Platão e da sua importância, né? E Platão é um pensador, quando a gente olha para a filosofia ocidental, a presença de Platão é significativa, é gigantesca, né? Do começo ao fim, né? Desde quando Platão começa a falar ou escrever, né? E depois ele é um grande sistematizador do pensamento antigo, né? Ele está ali sistematizando o pensamento, vamos dizer, socrático, pitagórico, de Heráclito. Então, ou seja, ele sintetiza todo o pensamento até então e deixa um legado que é perene na história do pensamento. E a filosofia espírita, né, portanto, e o espiritismo, que se encaixa, né, e que nós entendemos que é uma filosofia, ela se encaixa dentro dessa tradição. E ela dialoga totalmente com a tradição filosófica platônica. Então veja que Platão, de novo, né, ele está presente na Antiguidade, na Idade Média, no período moderno, na contemporaneidade. Nietzsche fala de Platão, critica Platão, outro louva Platão. Os filósofos mais contemporâneos, vivos, discutem com Platão, ou seja, Platão está aí. E Kardec faz a mesma coisa, né? Porque Kardec coloca, inclusive, Platão como... Quer dizer, Sócrates e Platão como os precursores do espiritismo, né? E aí, quando a gente vai entender um pouco mais, com mais profundidade da filosofia platônica, então a gente vê que os principais temas, inclusive, platônicos, né,
eles são retomados por Kardec, claro, dentro de um outro contexto, uma outra conotação, enfim, mas eles são retomados por Kardec, né? A alma como identidade do ser, reencarnação e tudo mais, os eixos da filosofia platônica, eles estão no Espiritismo. São totalmente dentro do Espiritismo. Agora, o outro grande autor, que aí o Alê e eu trabalhamos juntos, né, na pós-graduação, que é assim de vital importância, é o Pestalozzi, né, que foi mestre de Kardec, né, e que, portanto, teve uma influência enorme no pensamento de Kardec e teve uma influência enorme na história da educação, nos últimos 200 anos da história da educação. Então, Alessandro e eu dividimos, né, ao trazermos essa visão pestalozziana, né, que é tão importante para nós entendermos o próprio Espiritismo, né, o próprio Kardec, o próprio Hippolyte Léon Denis Rivail, e é tão importante para nós entendermos também o desenvolvimento das ideias pedagógicas dos últimos 200 anos. Né? E também a gente tem todo esse histórico da educação. A gente trabalha na pós-graduação história da filosofia, história da educação, depois história da pedagogia espírita. Então, todos esses entrelaçamentos de pensamento, de correntes, de autores, que são importantes para a gente chegar a uma proposta de pedagogia espírita. Não é isso, Ale? Sim, Pestalozzi é mais com você, né, Dor? Eu venho aí na rabeira aí. Sempre foi uma figura histórica que me interessou demais, assim, né, como pensador, etc., como educador, como figura humana. E para mim foi assim, eu me sinto muito grato em poder falar de Pestalozzi, ter estudado Pestalozzi, ter contato com os textos de Pestalozzi, um autor tão pouco conhecido no Brasil, né, tão pouco estudado, mesmo nas faculdades de educação, de pedagogia, né? Eu, por exemplo, sou professor. Praticamente nada estudado. Né? Eu sou professor na faculdade de pedagogia, e você olha para os manuais, para as figuras que falam sobre educação, escrevem sobre educação, estudiosos da educação, e Pestalozzi é uma figura marginal, no mínimo, ou ele é esquecido. Vou ter que pedir para acender a luz aqui. Vai ter que estar ficando escuro. Mas aí, agora melhorou. Então, e Pestalozzi é uma figura ou marginal ou, né, esquecida, vamos dizer assim, ou até distorcido. Né, porque a gente tem estudos, né, de pessoas sérias, de pessoas estudiosas de Pestalozzi, mas que fazem uma visão absolutamente distorcida do pensamento pestalozziano, muito superficial. Então, assim, e aí você disse muito bem, né, Dó, eu acho que a educação ocidental tem alguns marcos, né? Se a gente pudesse marcar assim alguns momentos, e Pestalozzi, Rousseau e Pestalozzi certamente são desses momentos. Né? A educação depois de Pestalozzi, ela é absolutamente influenciada totalmente pelo pensamento pestalozziano, sejam aqueles movimentos, né, que a gente pode chamar, que hoje está muito na moda, né, de educação ativa, que ficaram muito conhecidos no século XX, né, e muito falados no século XX, tal, todo esse movimento com educadores e pensadores e propostas, etc. E mesmo os movimentos da escola, vamos dizer assim, socialista, né, são muito influenciados pelo pensamento pestalozziano. Então, é fundamental a gente conhecer, estudar, ler Pestalozzi, nós que nos interessamos pela educação, né? Que é um pensamento rico, fértil, né? Que tem um pensamento da educação, mas tem desdobramentos filosóficos, sociais, enfim. Né? É um pensador interessante. É interessante dizer que nas nossas aulas, que são online, ao vivo, os alunos podem participar, perguntar, interagir, mas também depois da aula a gente manda muito material de apoio, né? Textos, vídeos, enfim, uma série de inputs e ajudas e apoios que quem quiser se aprofundar naquilo que foi dado na aula também tem um vastíssimo material. Né? E outra fundamental, coisa, né? É fundamental, porque não dá para a gente...
Não dá para fazer um curso dessa natureza, né, com essa profundidade, com essa quantidade de autores e com a quantidade de discussão que nós fazemos, sem fazer uma leitura, pelo menos, ou algumas leituras que são fundamentais. Então, né, se vamos falar de Pestalozzi, precisa ler Pestalozzi. Né? Olha só, Edna comentando aqui, mas olha só, minha prima terminou o curso de pedagogia, e quando perguntei por Comênio, Pestalozzi, não conhecia. Então, esse também é uma das características do nosso curso da pedagogia espírita. Nós trazemos autores e experiências pedagógicas que não são estudadas nas universidades, nas faculdades de pedagogia. Comênios, Rousseau, Pestalozzi, Janusz Korczak, né? Maria Montessori, às vezes um pouco mais, mas também trazendo Maria Montessori. Então, vários educadores e vários pensadores que são simplesmente esquecidos e negligenciados nas faculdades de filosofia e de pedagogia. Né? Eu me lembro quando, assim, está cortando. Nem conhecimento desse. Os próprios professores não têm conhecimento dessas. A Lê travou completamente. Não sei se você está me ouvindo, mas travou. Talvez ele travou, né? Travou. Agora eu estou te ouvindo, agora voltou. Fala de novo o que você falou, porque a gente não escutou. Então, a primeira coisa que eu acho incrível, né, é que a própria formação dos professores do curso de pedagogia, claro, estou dizendo de um modo geral, né, não são todos, mas não dá para generalizar, mas, assim, de um modo bastante, com muita certeza, assim, muitos nem conhecem direito também, então passam, vai passar pela história da educação, vai citar lá, ou nem vai citar, nem desconhecem Comênios, desconhecem Pestalozzi, e às vezes até desconhecem em profundidade Rousseau. Porque uma coisa interessante nos cursos de pedagogia é que se privilegiou, né, a partir do século XX, né, a segunda metade do século XX, um tipo de recorte dentro da pedagogia daqueles autores como se, assim, cientistas da educação, né? Meio entre aspas, assim, né? Então, assim, vamos estudar Piaget, porque Piaget foi um cientista da educação, né? Ele observou o desenvolvimento cognitivo, né, da gênese do pensamento. Então, mas ele foi um cientista, ele observou empiricamente. Beleza, então ele é um cientista, ele vai ser estudado. Vamos estudar o Vygotsky, porque ele é um cientista, o Vallon, porque é um cientista. Então, de uma maneira muito, assim, até, né, estranha, mas que faz um certo sentido, o discurso educacional privilegiou esses autores que supostamente, claro, fizeram um trabalho importante, etc., de fato são cientistas, mas se privilegiou esses estudiosos. E aqueles que, de fato, foram educadores, que tiveram experiência, que observaram na prática, que tiveram uma interação com a escola, vamos dizer assim, esses autores são menos estudados. É uma coisa incrível isso, né? Então, por exemplo, o Pestalozzi, a Maria Montessori, né, e o próprio Frenet, e tantos que tiveram experiências educacionais são vistos como não cientistas da educação. E, portanto, como um pensamento que não tem tanta importância, porque a gente acaba que dá mais importância para os cientistas, né? E essas figuras, né, supostamente mais educadores no sentido da sua vivência e prática, tem menos importância. Interessante como a gente constituiu a forma de ensinar e trabalhar, né? Não, e acontece o seguinte, o próprio Piaget, por exemplo, dizia que Comênios tinha sido precursor dele. E o Pestalozzi já pensava também uma ciência da educação. Né? Pois é. Antes de a gente continuar aqui, que aí depois eu vou entrar no próximo autor, no próximo educador, que o Alê trata na nossa pós, que é o grande, querido Eurípides Bassanufo. Maurício, o pessoal está perguntando, né, como é que faz a inscrição, etc. e tal. Fala aí para a gente e também se apresenta um pouco qual é todas as suas funções na pós-graduação, que são várias, né? São muitas, né?
Oi, gente, eu sou Maurício Zanolini, eu sou os bastidores aqui, eu sou o bastidor da pós, né? Então, eu sou a pessoa que conversa com os alunos, com as pessoas que estão interessadas, tiro as dúvidas. Depois, quando o curso já estiver rolando, eu sou a pessoa que vai disponibilizar os materiais, disponibilizar a gravação das aulas. Uma informação importante aí para quem está pensando em fazer o curso, as aulas que acontecem uma vez por mês, um sábado por mês, são gravadas essas aulas, e depois a gente disponibiliza o vídeo, né, essa gravação para os alunos. Então, a gente tem uma plataforma de cursos onde vai ter lá todas as aulas, todas as coisas extras que a gente colocar, né, além das gravações, vão ficar lá e vocês vão ter acesso. No primeiro dia de aula eu vou explicar como é que funciona essa plataforma, para vocês criarem um perfil lá, para vocês poderem acessar, e a cada aula a gente vai colocando os materiais. Então, o curso vai começar no dia 25 de fevereiro, agora, desse mês, que é um sábado. As inscrições estão abertas. Eu já deixei aqui, tanto no chat quanto na descrição desse vídeo, o link para o nosso site, onde tem todas as informações. Lá vocês encontram o calendário completo já, as datas de 2023, de todas as aulas. Tem lá os valores, tem a ficha de inscrição, o link para a ficha. Então, se tiverem qualquer dúvida também, me escrevam. Eu já deixei o e-mail também aí no chat e também aqui na descrição do vídeo, que é o pampedia@pampedia.com.br. Vocês falam direto comigo, tiram dúvidas. Então é isso, a gente está nas última semana aí para as pessoas se inscreverem. Então, dúvidas me perguntem, ou então vão lá direto no site para fazer a ficha e se inscrever. E duas informações importantes: além de fazer os bastidores, de acompanhar, de gravar as aulas, de tirar as dúvidas, eu também dou aula na pós sobre uma experiência educacional que aconteceu aqui em São Paulo, que é interessante, que também é bem desconhecida. Não se fala dessa experiência nas faculdades de pedagogia, que são os ginásios vocacionais. Foi uma experiência dos anos 60 aqui em São Paulo. E outra informação importante é a seguinte: as aulas do Alê são umas das aulas que os alunos mais gostam, porque além de ter um conteúdo que é super interessante, rico e tal, ele é muito envolvido com os temas, não só intelectualmente, mas emocionalmente. Então, ele tende a se emocionar, e é muito bonito, assim, quando ele vai levando você a se emocionar com ele, por causa do pensamento do Platão, ou por causa da experiência do Eurípides. Então, são aulas que, para além da informação, tem a emoção também. Então, atentem a isso. Olha aí, também, você, Maurício, é o cara que cobre o escanteio, né, e corre na área para cabecear. Ou seja, você faz tudo aí na pós, né? Mas, sobre isso, acho que o Eurípides, nós consideramos que foi o fundador da pedagogia espírita, com a sua experiência fantástica do Colégio Allan Kardec, em Sacramento, fundado em 1907. E o Alê fez o seu mestrado na Unicamp sobre Eurípides Barçanufo, que está publicado pela editora Comênios, né? E, obviamente, que essa experiência tem um destaque na pós, porque a gente estuda, né, qual foi a contribuição de Eurípides nesse sentido. Fala um pouco, Ale, sobre isso. É bom até retroceder um pouquinho. Na verdade, foi o meu primeiro trabalho de envolvimento com pesquisa, porque eu comecei ele ainda na graduação. E eu fiz graduação em pedagogia, né, e fiz o meu TCC na área de história da educação, e comecei a estudar Eurípides lá. E levei esse tema para o mestrado na Unicamp, né, num grupo de História da Educação Brasileira, que é um grupo de importância, né, que é o grupo ainda coordenado pelo professor Denival Saviani, que é um dos grandes especialistas de História da Educação no Brasil, História da Educação em geral. E aí foi um tema incrível, né, porque foi possível me envolver com ele, assim, 6, 7 anos de pesquisa, estudando Eurípides, indo às fontes, né, as fontes históricas, e fazendo uma reconstituição histórica, um trabalho rigoroso do ponto de vista histórico, a partir das fontes que estavam disponíveis e de fontes achadas também pela pesquisa, né? Que a Dora também ajudou bastante nesse processo, teve na minha banca também, lá na Unicamp, enfim.
Então foi um trabalho muito prazeroso, assim, do ponto de vista da pesquisa. Eu acho um prazer indescritível fazer pesquisa histórica, né? É uma emoção, porque você descobrir um documento, você descobrir uma coisa nova, você colocar as mãos em coisas que poucos colocaram, poder ler coisas que ninguém leu, né? Isso para mim é de uma emoção assim indescritível, né? Então a pesquisa tem isso de beleza, né? A descoberta, né? Que é muito filosófico, né? A gente poder descobrir e tal. E aí essa pesquisa de 3 anos que aconteceu na Unicamp me possibilitou fazer uma boa pesquisa e depois publicá-la. Eurípides, né, uma figura na educação espírita, que talvez tenha sido o primeiro educador que tenha, de fato, e aí vamos dizer um talvez, para a gente não ter a pretensão de dizer a gente fala o primeiro e a gente sempre tende a errar, né, porque é difícil dizer foi o primeiro, né? Mas, de qualquer maneira, ele foi um dos primeiros educadores a, de fato, propor e executar e realizar uma educação espírita, de fato, né? Uma educação que concretizasse os postulados filosóficos do espiritismo num projeto e num processo educacional. Então, a gente fala de educação espírita, não dá para deixar Eurípides de fora, né? E essa experiência do Colégio de Eurípides, que foi a experiência do Colégio Allan Kardec, é uma experiência também muito inovadora na história da educação brasileira, né? Então, tanto que Pacheco considera que Eurípides é um dos maiores educadores do século XX. Né? Tanto que o José Pacheco, né, assim, enfim, estudando Eurípides, né, também a partir de um contato com a gente, né, a partir de uma relação com a gente apresentou Eurípides para ele, acabei, por uma dessas ocasiões especiais da vida, nós nos tornamos amigos, enfim, ele acabou lendo o meu livro e até inesperadamente, eu diria, dizendo que o Colégio Allan Kardec, a experiência de Eurípides, foi a maior experiência educacional, uma das maiores experiências educacionais do século XX. E, de fato, foi mesmo. Né? Eurípides certamente está entre os grandes educadores do século XX, a sua experiência é incrível. Né? Se ele estivesse, eu sempre digo isso, se ele estivesse na Europa, e essa experiência tivesse acontecido na Europa, num lugar central da Europa, estaria nos manuais sendo estudado. Né? Que, lógico, aconteceu em Sacramento, no Brasil ainda, né? E ele também não escreveu nada, não deixou nada registrado, então poucos conhecem a figura de Eurípides e muito menos ainda do Colégio Allan Kardec. Então, mas foi uma educação incrível, né? Não vou aqui dizer demais, é só para deixar... Não dá spoiler, não dá muito spoiler. Posso dar spoiler. Deixa para a aula. Só para deixar para a aula. Mas vocês vejam, né, como a gente não consegue separar, né, a emoção do processo de conhecimento. E não dá para separar a emoção do processo investigativo e da construção do conhecimento. Infelizmente, nós, no Ocidente, muitas vezes separamos isso, né? Olha, todo o processo de conhecimento, de transmissão do conhecimento rigoroso tem que ser só racional. E como se nós tivéssemos de deixar a emoção de lado, porque a emoção é uma coisa muito subjetiva e ela atrapalha no processo rigoroso de conhecer e no processo rigoroso de apresentar o conhecimento sério. Eu acho isso, honestamente, um absurdo. E eu acho que é absolutamente terrível a gente construir essa imagem do conhecimento. O conhecimento mistura razão, emoção, envolvimento, prazer, alegria. Então, assim, e acho que a gente apreende melhor o objeto que a gente está estudando, ou a gente ensina melhor o que a gente está ensinando, envolvido emocionalmente. Então, o trabalho de Eurípides foi um trabalho que eu me envolvi emocionalmente. Eu não consigo falar disso sem colocar a emoção que eu vivi, e que foi enorme. E isso, na minha concepção modesta, não é um demérito. Eu acho. Pelo contrário. Mas é uma coisa que é interessante dizer, que todos os professores da pós têm um envolvimento com os temas que trabalham. Ninguém vem aqui dar uma aula formal, assim, uma aula mecânica, apenas. Todo mundo tem, por exemplo, a Samanta, que dá sobre a Anália, eu que também dou sobre a Pestalozzi, nós todos temos envolvimento. Exatamente.
são coisas que impactam existencialmente, né? Exatamente. E por isso que todo mundo que faz a pós diz que fica impactado emocionalmente. Eu queria te responder 2 perguntas aqui. A Miriam Zilo fala: parte da manhã de sábado dou aula. Posso entrar na aula a qualquer momento? Minha querida Miriam, esta é a Universidade Livre Pampete. Você pode entrar e sair a hora que você quiser. Né? E você pode também ver depois rever a aula. Aqui é totalmente livre, não tem lista de presença, é tudo livre, tá? Outra coisa, a Edna Xavier comentou que está fazendo pela 2ª vez o curso. E a Eliana Haddad ficou espantada e perguntou: por que você está fazendo pela 2ª vez? Então, eu devo dizer o seguinte, que vários alunos fazem 2 vezes o curso. Nós temos já alguns casos de alunos que fizeram pela 2ª vez, porque gostam de rever, ou acham que podem aprofundar mais, ou gostaram tanto do curso que querem fazer de novo. Então, isso não é uma exceção. Alguns alunos nós temos que já fizeram 2 vezes o curso, estão fazendo 2 vezes o curso. Tá? Então, uma das coisas que todo mundo fala é que o curso impacta existencialmente, que transforma, que, enfim, é um curso que, portanto, não é só um aglomerado de informações, mas é algo que impacta as emoções, muda paradigmas, e é essa a ideia que nós temos. Né? Então, é isso. Lê, você quer falar mais alguma coisa sobre o curso que você gostaria, que você está acompanhando há tanto tempo? O Alê também dá outras aulas, né? Eu citei os 3 primeiros, mas a gente às vezes alterna outras aulas. Esses ele dá com certeza, essas ele dá com certeza. Às vezes dá diálogo interreligioso, ou se espiritismo e sociedade, a gente alterna alguns temas, né? Quer falar mais alguma coisa, Lê? Só aproveitar em cima disso que você falou, né, Dó? É que o curso é de uma riqueza, né, enorme, assim, acho que do ponto de vista do conhecimento, do ponto de vista das possibilidades que ele proporciona e do ponto de vista das interações também que gera, né? E nós temos gente muito boa nesse sentido, pessoas que estão pesquisando, estão na ponta do conhecimento, e ao mesmo tempo pessoas que têm um envolvimento grande, como você disse, com aquilo que pesquisam e ensinam. Então, acho que essa riqueza do curso é muito impactante. E não é qualquer lugar que a gente encontra essa riqueza. E a gente fala de coisas que, em geral, os cursos formais não falam, não tratam. Exato. E muitas vezes também acho que a gente promove, né, discussões e conversas que cada vez menos tem espaço nos cursos formais. Os cursos formais também estão cada vez mais, sei lá, encaixotados, padronizados, né, com pouco espaço para o debate e com pouco espaço para o diálogo e para a conversa. Então, acho que essa é a riqueza do que eu tenho acompanhado ao longo dos anos, assim, sabe? Exato. Então, convidamos vocês quem ainda não se habilitou a fazer o curso, a vir participar do dia 25, que é a primeira aula. Inscrevam-se, estejam conosco, e vai ser muito bom tê-los aqui com a gente. Tá? Nós estamos encerrando por aqui. Ale, obrigada. Maurício, obrigada. Ficamos por hora aqui. E esse vídeo vai ficar aqui disponível. Se vocês que assistiram o vídeo e querem convidar alguém ou falar para alguém que vocês acham que pode se interessar pela pós, passem o link desse vídeo e de outros que nós temos aí para assistir, para que também possam se interessar, tá bom? Um grande abraço para todos e todas. Obrigada.